Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos iniciar hoje lendo Romanos 14, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Vamos dar sequência hoje ao nosso assunto doutrinas, Estamos estudando doutrinas, seus fundamentos, seus ensinamentos. Já estudamos doutrina católica, já estudamos doutrina espírita, já estudamos doutrina mórmon. Hoje nós vamos ver a doutrina adventista, que é como surgiu, o que ensina e o que nós podemos aprender dessa doutrina tão conhecida no mundo todo e também no Brasil e até aqui na nossa cidade, estado e região. Romanos 14, versículo 5 a seguir. Diz assim o versículo 5: Há quem considere um dia mais sagrado do que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus, e aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Amém? Até o versículo de número 8. O contexto deste texto fala de não julgarmos por crenças ou por práticas daquilo que a Bíblia entende que são princípios elementares de doutrinas, como ordenanças, dias, abstinência de alimentos e assim por diante. Nós vamos ver um pouquinho hoje sobre isso, estudando a doutrina adventista. Como o próprio nome diz, advento quer dizer volta, advento de Cristo, a volta de Cristo, aparecimento, surgimento, é o advento. Adventista do sétimo dia quer dizer a volta do sétimo dia, a guarda, o destaque, do sétimo dia. Até o século XIX, muito pouco se falava da volta de Cristo. Quando um pastor batista do estado de Nova York, nos Estados Unidos, dedicou-se a estudar e a preparar sobre este assunto da volta de Cristo, e ele baseou-se em Daniel 8,14. Não leio agora, lá diz assim: E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Este versículo é bastante conhecido na escatologia bíblica. É um versículo que fala da restauração do templo. Este pastor, William Guilherme Miller, era um pastor batista, um homem piedoso, um bom cristão. Dedicou-se aos estudos partindo deste versículo e começou a partir daí a dar uma ênfase muito grande ao advento de Cristo, falar da volta de Cristo. Entendeu ele que essas 2.300 tardes e manhãs, cada dia aqui, se referia a um ano. E assim ele começou a fazer contas e começou a calcular os 2.300 dias, cada um representando um ano. E ele partiu do regresso de Esdras do cativeiro. A contagem iniciou ali, quando o Senhor deu ordem para Esdras regressar do cativeiro e restaurar o templo. Então a contagem começou ali 400 e pouco antes de Cristo. E ele chegou à conclusão que, partindo de 457 a.C., foi quando nós temos a ordem para a restauração do templo, mais 2.300 tardes e 300 manhãs, sendo cada dia um ano, ele chegou à conclusão que Cristo voltaria em pessoa na terra no ano de 1843. Ele chegou a essa conclusão no ano de 1818, que Cristo voltaria em março, exatamente no dia 23 de março de 1843. Bom,
o impacto deste ensinamento, dessa interpretação foi tão grande que muitas pessoas na época, vindo de diferentes partes do mundo, igrejas, venderam suas propriedades, doaram, abandonaram seus afazeres e se agruparam e se prepararam para o dia anunciado da volta de Cristo. Foram para um determinado local, em um monte, alguns grupos se vestiram de branco. E aconteceu que no dia aprazado, e Cristo não voltou. Cristo não voltou, Miller teve uma grande decepção, e os seus seguidores, que já estavam em torno de 100 mil seguidores aguardando a volta de Cristo, se decepcionaram com essa doutrina, e Miller veio a público e refez os seus cálculos e disse para os seus seguidores e para o mundo que ele havia errado, pediu desculpas do seu erro e refez os cálculos e chegou à conclusão que Cristo voltaria no ano seguinte, 12 meses depois, na mesma data, março de 1844. Diz que ele havia calculado errado e havia esperado Cristo um ano antes. No ano seguinte aconteceu uma repetição disso que havia acontecido em 1843. E novamente Cristo não veio. A remarcação da data foi para o dia 21 de março do ano seguinte, de 1844. Cristo não veio e ele refez os seus cálculos e chegou à conclusão que Cristo voltaria então no dia 22 de outubro de 1844, pela terceira vez. E pela terceira vez Cristo não veio, todo mundo sabe disso, e mais de 100 mil pessoas sofreram uma nova decepção. E até então, esse pastor William Guilherme Miller era um pastor batista, como eu já disse, um homem piedoso, que se dedicou extremamente ao estudo do advento de Cristo, chegando a essa conclusão. Quando Cristo não veio pela terceira vez, Miller, com sinceridade, confessou publicamente que havia se equivocado em seu sistema de interpretação da profecia bíblica. Neste tempo, ele escreveu o seguinte: acerca da falha da minha data, expresso francamente o meu desapontamento. Esperamos naquele dia a chegada pessoal de Cristo, e agora para dizer que não erramos é desonesto. Nunca devemos ter vergonha de confessar nossos erros abertamente. Isso está escrito na História da Mensagem Adventista, página 410. Miller então reconheceu seu erro, pediu desculpas, pediu perdão, disse que estava equivocado, e o assunto teria se encerrado por aí. Mas alguns seguidores de Miller, fiéis discípulos dele, não estavam dispostos a deixar isso para lá. Assim, nós vamos ver que, na sequência, 3 grupos de evangélicos que haviam apoiado Miller na sua interpretação e revelação, grupos formados já, se uniram a ele, que deu esse total de 100 mil. Desses 3 grupos, um dos mais destacados era liderado por um homem chamado Hiram Edson. Era um fervoroso discípulo e amigo de Miller. E segundo Edson, Miller não havia errado na data, ele havia errado quanto ao local. E disse ele que na interpretação dele, na visão dele, Cristo havia voltado naquela data que ele havia marcado, porém não no plano material, não no plano terrenal, não na terra. Ele voltou nos céus, nos ares, no espírito e restaurou o tabernáculo celestial. E tudo aquilo que Miller havia dito aconteceu na esfera, no plano espiritual, de maneira que ele não havia errado quanto à data, e sim quanto ao local. Bem, Miller não aceitou tal interpretação e nem seguiu ao novo movimento. Quanto a isto, o próprio Miller escreveu: não tenho confiança nas novas teorias que surgiram no movimento, isto é, que Cristo veio como noivo e que a porta da graça foi fechada e que em seguida a 7ª trombeta tocou e que foi de algum modo o cumprimento da profecia da sua vinda. Então Miller falou: não acredito nisso, que a porta da graça foi fechada, que Cristo voltou e restaurou o tabernáculo celestial. Isso está escrito na História da Mensagem Adventista, página 412. Até o fim dos seus dias, 20 de dezembro de 1849, com 68 anos incompletos,
Miller permaneceu como um cristão humilde, fiel e dedicado. Ele morreu na fé e na esperança de estar com o Senhor. Então veja que o fundador do Advento, ele mesmo reconheceu o seu erro, veio a público, pediu desculpas e abandonou essa interpretação. Seus seguidores, principalmente o Hiram Edson, e alguns outros não aceitaram. A partir da morte de Miller em 1849, seus seguidores deram prosseguimento a esses estudos para a interpretação da palavra profética, principalmente concernente ao advento de Cristo. Dos 3 grupos que apoiaram Miller, Edson se tornou o líder e mais 2 grupos se uniram a ele e emprestaram ali as suas convicções teológicas para formar o que nós conhecemos hoje como a doutrina ou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Edson emprestou a essa doutrina a sua interpretação de que tudo que Miller havia dito se cumpriu na esfera espiritual. Então, a partir daí, essa doutrina teve a revelação do santuário celestial. Essa é uma coluna da crença adventista. Eles creem assim. Um outro grupo que acompanhou Edson, que foi o primeiro grupo que agora que estava apoiando ele, era dirigido por Joseph Bates. Era um homem que, na sua interpretação teológica, eles gostavam de guardar o sábado em vez de o domingo como um dia de descanso. Era um grupo liderado por Bates e eles observavam a guarda do sábado e a não de domingo. Um segundo grupo que acompanhou Edson para formar a nova doutrina era um grupo que dava muito ênfase aos dons do Espírito Santo, principalmente ao dom da profecia. Juntando agora esses 3 grupos, nasceu uma nova doutrina, que é a doutrina adventista. Então, Edson, crendo na visão da restauração celestial, Bates com a guarda do sábado, e um terceiro grupo, que nós não temos o nome do seu fundador, do seu líder, mas neste terceiro grupo havia entre eles uma irmã que era um membro proeminente, Ellen Harmon, mais tarde conhecido como Senhora White, que ela dizia ter o espírito profético. E a partir daí, ela começou a profetizar e a ter visões, e as suas profecias e visões muito contribuiu para a formação da doutrina adventista. Esses 3 grupos unidos, Edson com a visão do santuário celestial, Bates com a guarda do sábado e não do domingo, e depois a Senhora White com as suas interpretações proféticas, ou as suas palavras e visões proféticas, formaram a doutrina que nós conhecemos hoje como a doutrina adventista ou do advento do sétimo dia. Muito bem. A partir daí, nós vamos ver que eles têm como colunas algumas coisas. A principal delas, como o nome já diz, advento do sétimo dia. A coluna principal dessa doutrina é a guarda do sábado e não do domingo. A guarda do sábado é, sem dúvida, o principal ponto controvertido da doutrina do adventismo do sétimo dia. Então vamos dar uma olhada aqui o que eles acreditam. O adventista, ele acredita que o crente ou o cristão deve observar o sábado como dia de repouso e não o domingo. Até aí tudo bem. Nós acabamos de ler um texto de Romanos que diz: quem faz para o Senhor o faz. Quem deixa de fazer, para o Senhor deixa de fazer. Então me permita aqui uma observação, queridos, porque o próprio contexto do texto que nós lemos diz que nós não devemos julgar ninguém. Paulo está dizendo: olha, tem gente que acha um dia especial, tem gente que não acha o dia especial. Tem gente que diz que tem pessoas que acham que pode comer alguma coisa, tem pessoas que acham que não pode. Ele diz: quem faz, para o Senhor deve fazer, e não deve julgar quem não faz. Quem não faz, para o Senhor não deve fazer, e não deve julgar quem faz. Em todos os costumes que nós encontramos e ponto doutrinário, nós erramos muito aí. Então é muito comum alguém fazer, mas ele não faz para o Senhor, ele se torna um algoz daquele que não faz. Se o problema da doutrina adventista fosse guardar o sábado, amém, isso não nos incomoda em nada. Problema nenhum. Mas o que nos incomoda é que eles entendem que aqueles que não guardam são do demônio.
ou são errados, ou hereges. E aí nós temos que defender a fé, porque a Bíblia diz que nós temos que estar preparados para dar razão à nossa fé. Não é brigar, mas defender, fundamentar. Tem igreja, por exemplo, que prega que a mulher não deve cortar o cabelo. Nenhum pecado. Se ela não cortar, diz que aquele que não faz, para o Senhor, não faz. Mas o problema é que aquela que não corta, condena aquela que corta. E às vezes aquela que corta, condena aquela que não corta. E a Bíblia fala, quem faz, faz para o Senhor. E dá graças a Deus. Fala, estou fazendo para o Senhor. Quem não faz, para o Senhor não faz. Porque se morrermos ou vivermos, para o Senhor morremos ou vivemos. Porque nós não somos de nós mesmos. O grande problema das doutrinas é que as seitas, elas sempre chamam para elas, elas avocam para elas a credibilidade de única. Quem está fora daquela doutrina está no inferno, não vai para o céu, não é salvo. Elas nunca se colocam, às vezes, como uma interpretação para deixar as pessoas crer. Por exemplo, a doutrina adventista, ela crê que o crente deve observar o sábado como dia de repouso, não o domingo. Crê que os que guardam o domingo aceitarão a marca da besta. Aí vem a acusação, aí vem o juízo. Sobre o futuro governo do anticristo, essa senhora profetisa, a Ellen Goldwhite, ensina que a observância do sábado é o selo de Deus, enquanto que a observância do domingo é o selo do anticristo. Então nós que, ainda que nós não guardamos o domingo, mas observamos o domingo. Os irmãos nunca viram a gente pregar que deve guardar o domingo. Nós não fazemos o domingo um dia de escravidão. Mas nós observamos o domingo como um dia do Senhor e como é um dia de feriado, nós observamos para começá-lo na casa do Senhor. Segundo ela, ou segundo a doutrina, quem observa esse dia tem o selo do anticristo. Desses três grupos que formaram a doutrina adventista, Bates trouxe a guarda do sábado. Mas até então, o sábado não era escravizador como era hoje, essa guarda. Mas depois que essa senhora White teve uma visão, ela teve uma visão, e nessa visão ela diz que ela viu Jesus no céu, descobrindo a arca do concerto, e quando ele descobriu a arca do concerto, ela percebeu que o quarto mandamento, ela viu que o quarto mandamento, que fala da guarda do sábado, ele estava rodeado, ele estava destacado com uma auréola e brilhava sobremaneira. A partir desta visão da senhora White, desta profecia, a partir daí, essa doutrina começou a dar um ênfase sobrenatural sobre o quarto mandamento. Até então, era simplesmente o grupo de Joseph Bates que guardava o sábado, porque eles tinham essa prática, nenhum problema até aí. Mas depois que a senhora White teve a visão, que ela viu Jesus no céu, descobrindo a arca do concerto, e viu as tábuas da lei, ela viu os 10 mandamentos, e o quarto mandamento estava destacado, brilhando como uma auréola, a partir daí, essa doutrina começou a fazer uma verdadeira escravidão teológica em torno do sábado. Então, queridos, nós podemos ver que essa doutrina da guarda do sábado, ela não está fundamentada na palavra, nem em algo sério, mas na revelação de uma mulher que era muito suspeita em suas visões proféticas. Está fundamentado numa visão de uma pessoa. É uma interpretação humana. Então eu volto a dizer, não temos nenhum juízo e nenhum preconceito com aqueles que querem guardar o sábado. Observar, não guardar, porque guardar é pecado. Guardar significa guardar a lei. E quem guarda a lei anula a graça. Quem guarda a lei abre mão da graça. Se a pessoa resolver guardar um só mandamento, pode ser o sábado, pode ser o deixar de comer carne, pode ser qualquer mandamento da lei. Se ele guardar a lei, ele deve guardá-la toda, porque se ele pecar na lei em um tiozinho, um jotinha, um izinho, uma letrinha, ele é condenado em toda a lei. Por isso a Bíblia diz que nenhum homem conseguiu guardar a lei e ser salvo através da lei.
Como é que Deus resolveu o problema da lei? Cristo veio e cumpriu a lei. Cristo não veio para passar por cima da lei, ele cumpriu a lei. Foi o único homem que cumpriu a lei. Ele guardou a lei, ele cumpriu a lei, nasceu segundo a lei, foi apresentado segundo a lei. Cristo ministrou segundo a lei, cumpriu a lei de Deus integralmente. E não exigiu que ninguém mais a cumprisse, porque ninguém consegue cumprir. A lei de Deus era clara. Se alguém cumprisse 9 mandamentos e pecasse em um, ele tinha o peso de toda a lei. Imagine fazer o contrário, desprezar os 9 e guardar apenas um. E cumprir a lei seria negligenciar, rejeitar a graça e tentar ser salvo pela lei, o que ninguém conseguiu antes de Cristo vir. Muito bem, apenas para os irmãos terem um conhecimento, olha que dado importante. Dos 10 mandamentos que estão na lei, 9 deles são repetidos no Novo Testamento. Só um não tem nenhum embasamento no Novo Testamento, e é exatamente o que fala do sábado. Não precisa ler. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Novo Testamento, Romanos 16, 27. Ao Deus único e sábio seja dada a glória. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 24. Novo Testamento: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5, 21. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo 27. Novo Testamento: não jureis nem pelo céu nem pela terra. Tiago 5, 12. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo 28. Novo Testamento: não existe um único versículo que manda guardar o sábado. Um único. Quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Êxodo 20, 12. Novo Testamento, Efésios 6, 1. Filhos, obedecei a vossos pais. Tem mais referências, mas só uma. Sexto mandamento: não matarás. Êxodo 23. Romanos 13, 9, Novo Testamento: não matarás. Não adulterarás. Êxodo 20, 14. Novo Testamento: Romanos 13, 9, não adulterarás. Oitavo mandamento: Êxodo 20, 15, não furtarás. Novo Testamento: Romanos 13, 9, não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho. Êxodo 20, 16. Novo Testamento: Colossenses 3, 9, não mintais uns aos outros. Décimo mandamento: não cobiçarás. Êxodo 20, 17. Novo Testamento: Romanos 13, 9, não cobiçarás. Mais um dado importante: no Novo Testamento tem 50 vezes o dever de adorar a Deus, 12 vezes a advertência contra a idolatria, 4 vezes a advertência para não tomar o nome do Senhor em vão, 6 vezes o dever do filho honrar o pai e a mãe, 6 vezes a advertência contra o homicídio, 12 vezes contra o adultério, 6 vezes contra o furto, 4 vezes contra o falso testemunho, 9 vezes contra a cobiça. Nenhum versículo, nenhum único versículo para guardar o sábado. Então, se nós praticássemos isso, nós estaríamos indo na contramão de uma doutrina bíblica e seguindo uma revelação de uma mulher que diz que teve uma visão. Seguindo, o sábado ou domingo, para o nosso conhecimento. Por que o domingo? Por que não o sábado? Primeiro, o Novo Testamento confirma, ele ratifica aquilo que está escrito no Antigo Testamento. Eles não se contradizem. E como nós acabamos de ver, nós sabemos que a guarda do sábado, ela está no Antigo Testamento, na lei. E no Novo Testamento é o único mandamento que não tem nenhuma prescrição, nenhuma observação, nenhuma ordem para nós cumprirmos. Mas também não tem nenhuma ordem para descumprirmos. Agora, nós sabemos que Cristo observou toda a lei. O único mandamento, ou a única prática da lei que Cristo não observou severamente como os religiosos queriam, foi a prática do sábado. Porque foi o mandamento que mais foi deturpado. Quando alguém falou para Cristo: por que tu operas sinais e milagres no sábado e não nos outros dias da semana?
Cristo sabia que eles escravizavam as pessoas por causa do sábado. E ele disse que o sábado foi dado para o homem e não o homem dado para o sábado. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer, quando Deus instituiu a guarda do sábado, Ele estava abençoando o ser humano para você trabalhar 6 dias e descansar 1. Porque Deus sabe que o corpo humano tem limites, ele estressa, ele deprime, ele morre. E o homem é ganancioso. Se ele não tivesse uma ordem de Deus, ele ia trabalhar numa ganância eufórica, louca, compulsiva. Então o homem descansava um dia para descansar o físico. Nesse dia de sábado, ele ia para o santuário, ou o templo, ou o tabernáculo. E ali ele passava o dia na presença do Senhor e ele alimentava o seu espírito. 2 coisas que nós não devemos descuidar: descanso físico e fortalecimento espiritual. No dia seguinte, no domingo, primeiro dia da semana, o homem estava fisicamente reposto, trabalhou 6 dias, descansou 1. Ele estava espiritualmente alimentado. Se ele não tivesse um dia de descanso, ele não descansaria o físico, ele não alimentaria espiritualmente. Aí Deus disse: o sábado foi dado para o homem, para abençoar. Não foi o homem que foi dado para o sábado, foi o que aconteceu o contrário. A partir da guarda do sábado, os judeus começaram a fazer da guarda do sábado um motivo de escravidão. Por exemplo, o judeu não varre a casa, o judeu não faz absolutamente nada. Nós temos conhecimento na história de judeus que se deixaram chacinar e recusaram a pegar as armas e lutar, morreram, foram chacinados porque o ataque era num dia de sábado. Nós temos conhecimento de história de judeus que levaram uma embarcação, um navio, ao naufrágio, porque ele se recusou a tocar no leme no dia do sábado, era um trabalho. Verdadeiros absurdos começaram a acontecer por causa da guarda do sábado. Coisas inexplicáveis, gente perdendo vida, tirando vida, porque entendiam que no sábado, na guerra, o soldado não poderia guerrear, o navio vai encalhar, mas ele não toca no leme. Já na época de Cristo, Cristo sofreu duras críticas do fariseu, porque os discípulos debulhavam espiga para matar a fome. Cristo estava andando com eles pelo deserto, passaram por uma plantação de milho, e o milho não era deles, mas eles estavam com fome. E eles não roubaram para vender, para levar, pegaram espigas e debulharam. Aí a crítica veio, nem porque a espiga era de outro, mas porque eles estavam fazendo um trabalho. Isso, debulhar espiga para tirar os grãos para comer, foi considerado uma forma de trabalho. Perguntaram para Cristo: por que eles fazem isso no sábado? Não pode, passa fome, morre. Aí Jesus falou assim: vocês também não sabem que Davi comeu o pão da mesa do santuário quando não podia comer, ele ficou impune? Porque ele estava com fome, quando ele fugia do seu inimigo. Vocês não sabem que o sumo sacerdote e os sacerdotes violam o sábado, todos os sábados, e vivem? Porque se não pode trabalhar, como é que o sacerdote trabalha no santuário? O sacerdote trabalhava duro no santuário, ele imolava animais, ele sacrificava, ele trocava de roupa, ele jejuava, ele oficiava, era um dia difícil para ele. Mas como é que o sumo sacerdote, o sacerdote trabalha no santuário e fica impune? Cristo usou o argumento da própria lei para mostrar como eles estavam equivocados na interpretação da lei. É verdade que o sábado era um dia de descanso, mas não era para matar o homem, não era para oprimir, era para abençoá-lo. Não era para fazer este cavalo de batalha que se faz hoje, a ponto de colocar o sábado acima de Cristo e condenar os que não praticam. O próprio Cristo, ele foi acusado muitas vezes de estar violando o sábado. Segundo a Bíblia, diz Jesus Cristo, ele teve o seu nascimento prometido segundo a lei, Deuteronômio 18:15. Nasceu sob a lei, Gálatas 4:4. Foi circuncidado segundo a lei, Lucas 2:21. Foi apresentado no templo segundo a lei, 2:22 de Lucas. Foi odiado segundo a lei, João 15:25. Foi morto segundo a lei. Cristo foi morto porque transgrediu a lei. Cristo não cometeu nenhum crime civil. Ele não cometeu nenhum crime contra a sociedade com nenhum código de leis. Ele foi executado porque ele foi um transgressor da lei religiosa, do Sinédrio.
Foi morto segundo a lei, João 19:7. Viveu, morreu e ressuscitou segundo a lei, Lucas 24, de 44 a 46. Apesar disso, ele nunca observou o sábado. Apesar de ter sido profetizado seu nascimento, sua vida, sua morte, viveu, ministrou, o único mandamento que Cristo não observou, porque ele estava incorreto na sua interpretação, ele estava escravizando. Deus não deu o sábado para isso. Foi o sábado. Então nós temos que observar que assim como os judeus, para os judeus era inadmissível Jesus ser filho de Deus e ao mesmo tempo, segundo eles, violar o sábado, da mesma forma, para o adventismo é impossível admitir que os evangélicos sejam irmãos, salvos, ou que um dia entrarão no céu sem guardar o sábado. Para os judeus isso não tinha cabimento. Nem Jesus, eles aceitaram Jesus como um irmão ou como um profeta, só porque ele não guardava o sábado, porque fora do sábado eles não tinham do que acusar. A grande perseguição contra a vida de Jesus, que culminou com a sua morte, é porque ele fazia as coisas no sábado. Nos 9 mandamentos, eles não tinham do que acusar Jesus. Para a doutrina adventista, também é impossível admitir que outras pessoas ou outros filhos de Deus possam ser chamados de filhos de Deus se eles não observarem o sábado. Agora nós acabamos de ver a origem e o fundamento do sábado. Quando alguém perguntou para Jesus, por que ele não observava o sábado, isso está em Marcos 2, 27 e 28, ele disse: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Se eles têm o mesmo evangelho, a mesma Bíblia, o que está errado é a interpretação. É aí que vem o perigo da pessoa não confirmar aquilo que ela aprende. Porque se a pessoa, antes de crer numa doutrina, ele estudar o seu fundamento, com a Bíblia na mão, ele não vai crer a todo espírito. Mas acontece que muitas vezes alguém abraça uma doutrina, aceita ela como de Deus, partindo do ponto de vista do seu líder. Então essa senhora White, ela deu uma interpretação puramente humana, fundamentado numa visão humana, que não merece nenhuma credibilidade, mas alguém entendeu que isso era fantástico e abraçou, e a igreja ela é grande no mundo todo. Olha só o que ela diz. Dentre as razões da substituição do sábado pelo domingo como dia semanal de repouso para a igreja, destacam-se as seguintes. Vamos ver por que a igreja cristã deixou de lado o sábado e passou para o domingo. Primeiro, Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, Marcos 16 e 9, sendo este dia chamado dia santo, Apocalipse 1 e 10, ele foi pela igreja escolhido como seu dia de repouso. Nós não temos feriados santos hoje, que algumas doutrinas têm como santo, porque naquele dia alguém achou que aconteceu alguma coisa espiritual muito grande, uma padroeira, um padroeiro, e tem os dias santos. A igreja evangélica, ela entendeu que o dia que Cristo ressuscitou era um dia especial, o dia que ele venceu a morte, não era um dia comum. Há mais de 4 milênios, a morte escravizava a humanidade. Ninguém nunca venceu a morte. Quando Cristo venceu a morte, ressuscitou, apareceu ressurreto, vivo, num domingo de manhã, eles entenderam que o domingo era um dia para não ser esquecido. E sem nenhuma escravidão, começaram a observar como um dia de repouso, descanso, domingo. Foi por isso, eu estou falando aqui a origem do domingo. Mais para frente nós vamos ver que Constantino, imperador do Império Romano, quando ele se disse convertido, lá para o quarto, quinto século, ele observou o domingo como o dia de descanso semanal. A partir dali todo mundo tinha que folgar no domingo. Mas Constantino simplesmente decretou aquilo que a igreja já praticava. Ele, como se dizia convertido, estava indo para o cristianismo agora, disse que estava se convertendo, que a partir dele era um cristão.
Então ele mandou que todo o império observasse o domingo como dia de descanso. Mas de onde veio o fundamento do domingo? Começou por aqui. Os cristãos começaram a se reunir e se alegrar e cultuar exatamente conforme Marcos 16:9, por causa da ressurreição. Segundo, o primeiro dia da semana foi o dia especial das manifestações de Cristo ressuscitado. Ele manifestou-se 5 vezes no primeiro domingo e outra vez no domingo seguinte. Lucas 24, 13, 33, João 20, de 13 a 19 e 26. Das manifestações de Cristo, depois que ele ressuscitou, que ele apareceu visivelmente aos discípulos, 5 delas foi no primeiro domingo. E uma outra foi no domingo seguinte. Olha porque eles começaram a ter um carinho pelo domingo. Mas não tem escravidão. Não tem esse negócio de debulhar espigas, de se deixar chacinar, morrer. Ou quem nunca, uma doutrina cristã prega que quem não guarda o domingo vai para o inferno. Tem a marca do anticristo. Nada disso. Ou observar o domingo como o dia do Senhor. Assim como Deus tinha o dia do Senhor no Antigo Testamento, que era o sábado. Olha outro motivo porquê do domingo na igreja cristã primitiva. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, num dia de domingo. Foi o cumprimento daquilo que estava em Levítico 23 e 15 e se cumpriu em Atos 2, de 1 a 4. Então o primeiro derramar do Espírito, o cumprimento da promessa, quando Jesus disse: eu vou para o Pai, e quando eu for, eu rogarei ao Pai e Ele enviará o outro Consolador. O Espírito Santo veio para substituir Jesus, conduzir a igreja, e Ele veio no domingo. Se Deus quisesse alguma coisa com o sábado, por que Ele está fazendo isso no domingo? Porque que Deus não tinha nenhum interesse no sábado, porque o sábado estava agora escravizando o homem. Outro motivo: os cristãos dos tempos apostólicos acostumavam a se reunir aos domingos para celebrar a ceia do Senhor, pregar, separar as suas ofertas para o Senhor, conforme Atos 27 e 1 Coríntios 16, 1 e 2. Queridos, o tempo passa rapidamente e eu não vou ler para vocês o testemunho dos pais da igreja. Quando nós falamos os pais da igreja, estamos falando daqueles homens que marcaram época por serem defensores da fé apostólica, da fé bíblica. Homens que se destacaram na época em que viveram, porque logo depois que a Bíblia foi concluída, muitos ensinamentos falsos começaram a circular. Tinha as cartas de Paulo, mas tinha as cartas de fulano, ciclano, beltrano. Tinha o evangelho de Mateus, mas tinha outros evangelhos rodando. De maneira que os judaizantes na época começavam a contradizer a Bíblia. E os pais da igreja foram pessoas que, com o sacrifício da própria vida, muitos morreram por isso. Muitos foram presos, perseguidos, jogados para as feras. Mas eles defenderam com bravura, com heroísmo a fé cristã. E nós temos o depoimento na biografia de muitos deles. Barnabé, 74 depois de Cristo, olha lá no comecinho da igreja. Olha o que ele disse: de maneira que nós observamos o 8º dia como regozijo, o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Ele diz: observamos. Justino, o mártir, disse a mesma coisa. Olha o que Justino disse: mas o domingo é o dia em que todos temos nossa reunião comum, porque é o primeiro dia da semana, e Jesus Cristo, nosso Salvador, neste mesmo dia ressuscitou da morte. Tenho aqui o depoimento de Inácio, de Dionísio, de Vitorino. E a igreja primitiva e os pais da igreja, sem fazer nenhum cavalo de batalha, sem nenhuma escravidão, começavam, a partir dali, eles começaram a guardar o domingo, mas de uma maneira discreta, como o dia do Senhor, para reunião, para comunhão, para culto, para adoração, sem condenar ou lançar no inferno quem não observa o domingo. Nós temos que guardar um dia semanal. No começo, era esse o propósito de Deus no Antigo Testamento? Deus quer que o homem descanse uma vez cada 7 dias? Sim. Então vamos fazer isso no domingo. Por quê? Porque o sábado é da lei, a lei terminou em Cristo, Cristo veio cumprir a lei e não exigiu mais a lei de ninguém,
ele não observou, não tem nenhum mandamento no Novo Testamento para observar. E como Jesus venceu a morte, que é o principal inimigo do homem, né? A morte é a consequência do pecado e é o principal inimigo do homem. Como Cristo venceu a morte no domingo, apareceu no domingo, Pentecoste aconteceu no domingo, eles começavam então a partir dali a observar o domingo. E é por isso que nós observamos o domingo até hoje. Até porque observar o domingo fica mais fácil. Observar o sábado é complicado, porque no domingo uma boa parte do mundo para, e no sábado eles trabalham meio período. E quem observa o sábado tem várias complicações sociais. Acaba se tornando uma escravidão. Por quê? Porque depois de Constantino, ele observou que a guarda, ou feriado semanal, ele fosse no domingo e não no sábado. E Constantino tinha autoridade para isso na época, ele era um imperador, e o domingo passou a ser praticado a partir daí. A doutrina adventista crê em 2 pontos que nós precisamos destacar. Estado da alma após a morte. O adventismo ensina que após a morte do corpo, a alma é reduzida a um estado de silêncio, de inatividade e de total inconsciência. Isto é, entre a morte e a ressurreição, os mortos dormem. Isso é sério. Eles creem que após a morte não há consciência, não há atividade, ela entra num estado de sono eterno, até o dia da ressurreição. Quem conhece o texto de Lucas 16 e 22, quem conhece Apocalipse 6, de 9 a 10, vai ver que isso é antibíblico. Por quê? O rico, quando ele foi para o paraíso, ele levantou os olhos, ele clamou por misericórdia, ele teve sede, ele se sentiu atormentado, ele rogou a favor de seus irmãos, ele ainda tinha lembrança de seus irmãos, ele persistiu com Abraão para rogar por seus irmãos. Lá em Apocalipse, as almas que estavam desincorporadas no céu, elas clamavam com grande voz, inquiriram ao Senhor, reconheceram a soberania do Senhor, lembravam-se dos acontecimentos da terra, clamavam por vingança divina contra os ímpios. Então não existe nenhum sono, nenhuma inatividade, nenhuma inércia. A Bíblia usa a expressão dormem no Senhor para falar estão mortos. Ela usa a expressão dormem porque eles não estão mortos definitivamente, vão ressuscitar. Mas quer salvos ou perdidos, eles estão conscientes, não estão num sono eterno. Então a expressão dormir ou sono usada na Bíblia para tipificar morte. Outra coisa, as palavras de Cristo ao ladrão arrependido: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Cristo teria que falar para ele assim: olha, a partir de hoje você vai entrar num sono profundo e na ressurreição a gente se encontra. Se é verdade que depois da morte entra num sono profundo, Cristo não poderia ter dito a ele: você vai estar comigo no paraíso hoje. Ele teria que ter ouvido de Cristo: você vai morrer e no dia de Cristo, ou na ressurreição, nós vamos nos encontrar no paraíso. Ainda, como é que nós vamos explicar a inércia da alma após a morte? Não tem fundamento bíblico. E para encerrar, a doutrina adventista, ela ensina a respeito do destino final dos ímpios e de Satanás. Olha o que ela ensina. Spicer, que é um dos mais lidos escritores adventistas, escreve: o ensino positivo da Sagrada Escritura é que o pecado e os pecadores serão exterminados para não mais existirem. Haverá de novo um universo limpo quando estiver terminada a grande controvérsia entre Cristo e Satanás. Então a doutrina adventista crê que no final de todas as coisas, os pecadores, os não salvos e os demônios, Satanás, serão eliminados. Na Bíblia diz que eles serão julgados, serão vencidos e lançados no lago de fogo, mas não eliminados. Porque ser eliminados seria um bom negócio para aqueles que rejeitaram e principalmente para o império das trevas. Então a Bíblia fala de uma vergonha e horror eterno em Mateus 25, 41, em Apocalipse 14, 10 a 11, em Apocalipse 20, 10, diz que eles serão atormentados pelos séculos dos séculos e não serão aniquilados. A mais perniciosa doutrina adventista, mais perigosa, é a que fala da expiação do pecado na definição adventista.
Então veja bem, à luz do ensino do Adventismo, a doutrina da expiação em resumo é o seguinte: em 1844, Cristo começou a purificação do santuário celestial. No céu está o real santuário do tabernáculo, com 2 compartimentos, o lugar santo e o santo dos santos, cuja réplica foi construída na terra. No primeiro compartimento do santuário celestial, Cristo intercedeu durante 18 séculos, do ano 33 até 1844. Olha a interpretação do Edson aqui. Então, desde 33 até 1844, Cristo estava intercedendo em favor dos pecadores penitentes. Entretanto, seus pecados permaneciam ainda no livro de registro. Apesar de interceder do ano 33 até 1844, Cristo não conseguiu purificá-lo dos seus pecados. Na expiação de Cristo, como a expiação de Cristo permaneceria inacabada, pois havia ainda uma tarefa a ser realizada, a saber, a remoção dos pecados do santuário do céu, essa doutrina entende que a partir daí, com a guarda do sábado e com a observância da doutrina do Adventismo do sétimo dia, os pecados serão plenamente expiados, porque Cristo não conseguiu fazer isso do ano 33 até o ano 1844. Só para nós encerrarmos, alguns versículos bíblicos que refutam isso. Hebreus 7:27 diz: porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Se você ler o versículo inteiro, vai falar que Cristo está resolvendo com o seu sacrifício diante de Deus o problema do pecado. Lá diz: ele fez isso uma única vez. Hebreus 10:12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um sacrifício, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Hebreus 10:14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo purificados. Para sempre. Então a salvação do cristão ela é perfeita e imediata. João 8:36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a seguir, gente, João 5:24, 1 João 7, Timóteo 3:5, 2 Coríntios 5:17 e 1 Coríntios 1:18, são versículos que falam que Cristo ofereceu um sacrifício definitivo, uma única vez, garantindo para sempre a salvação do cristão. Sem intercessão, sem purgatório, sem sacerdócio até 1844, ele fez isso de uma única vez, quando ele ofereceu a si mesmo na cruz do Calvário. Amém, queridos?